independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Não. Eu quis fazer uma vinheta. Tá bom, é o podcast de história, você já sabe. A gente vai falar de história, não é, CA? Vamos lá. Vambora, Beraba. Vamos falar nesse episódio. E vamos falar do quê, então? Já vamos. Quem viu ele já sabe, mas o título também. Mas é bom a gente se falar sempre, não é? Nós vamos falar de um assunto que tá virando um xingamento muito importante. Todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que é o fascismo. É um assunto sério, que muita gente quer saber o que é, então vamos explicar aqui pra vocês, bem tranquilamente, bem leve, apesar de ser um tema pesado, o que é o fascismo. Exato, explicar desde a sua origem histórica até a sua consolidação política e também por que as pessoas usam o termo fascismo hoje como xingamento e coisa parecida, né? E dos riscos que a gente corre de repetir alguns discursos históricos autoritários como tragédia ou como farsa, não é mesmo? É verdade, cara. Cada um tem uma ideia sobre aquilo, uma ideia, porque todo mundo imagina o que é, né? Tem a ver com autoritarismo e tudo mais, né? Mas de verdade mesmo, o impacto, o significado histórico que isso tem, eu acho que é importante a gente ter noção, inclusive, como você disse, para que a gente não repita isso na nossa história, que infelizmente não parece estar acontecendo, né? Tem muita gente adotando discurso fascista sem perceber, e isso é que é perigoso. O fascismo, ele nunca vem com a cara dele feia, assim, eu sou fascista autoritário, ele vem te pegando aos poucos, né, C.A.? Exato. E quando você perceber, você já tá dando porrada na cabeça do seu irmão e falando, seu idiota, eu que sei que você não sabe. Nós vamos indicar até uns filmes no final também, que abordam exatamente essa questão. Mas antes, então, de começar o episódio, vamos para a parte de recados, para as pessoas saberem como falar com a gente. É coisa rápida, viu? Que a leitura de e-mails daqui em diante vai pro final do programa. É só um pedacinho de recados, não é leitura de e-mails ainda. Só pra você saber como entra em contato com a gente. Não precisa pular. É, vamos, sobe o som aí. Finché la gloria di noi fascisti in tutta Italia trionferà. E aí, pessoal, que é a sessão de recados do Fronteiras no Tempo, é rapidinho. Aqui é só para falar como vocês podem entrar em contato com a gente. É simples, a maneira principal delas é pelo nosso site, o fronteirasnotempo.com. Lá, nós ficaríamos muito felizes se você comentasse no post do episódio. Pode comentar lá, a gente responde, depois lê na seção de e-mails que está no final do episódio. No site, você também pode entrar em contato com a gente pela guia Contato. Tem um pequeno formulário. Você também pode mandar um e-mail. O e-mail é simples, é fronteirasnotempo@gmail.com. Temos também o Twitter, que é o Front com T mudo no tempo, @Fronte no tempo, bem facinho. Outra forma de contato é pelo WhatsApp. Isso mesmo, nós temos recebido todo episódio um comentário por áudio pelo WhatsApp. Olha, o número é bem fácil. O DDD é 13, o número 99204 0533. Eu vou repetir para vocês, ó. 13 99204 0533. Curte também a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/Fronteiras no Tempo. E agora nós temos uma pequena novidade. Ainda não temos conteúdo em vídeo, mas temos um canal no YouTube, que é o youtube.com/Fronteiras no Tempo. Lá, todos os nossos episódios já estão disponíveis para serem ouvidos. Sabe aquele seu amigo, amiga, mãe, tia, avó, namorada, cachorro, papagaio e periquito, que não sabe o que é um podcast? Você pode apresentar o nosso podcast para essas pessoas no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Quem sabe, num futuro não tão distante, a gente tenha conteúdos em vídeo.
Então é uma ótima maneira aí de interagir com a gente. Curte no canal para ajudar a gente a ter mais visualizações. Apresente o nosso podcast para outras pessoas. E era isso, gente. Espero que vocês curtam aí bastante o episódio, porque esse episódio tá muito bom. Bora lá! Well, I'm not your baby no more. 'Cause I let you go with none, let you go with no score. Well, I'm not a baby no more. With eyes full of sun, I feel my love, you get bored. Se o nosso ouvinte, Beraba, quiser saber mais sobre o que a gente vai falar daqui em diante sobre a definição do fascismo, onde que ele pode pegar a informação? Onde nós estamos nos baseando principalmente para falar isso? Tem muita coisa na internet, mas eu recomendo sempre você pegar os autores que são mais importantes, mais renomados, né? Nós pesquisamos no Dicionário de Política do Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, que é uma edição da editora da UNB. Tem PDF, facilmente vocês encontram ele na internet. O verbete fascismo, que fica na página 466, que foi escrito especificamente, cada verbete tem um autor, né? Esse verbete foi escrito pela Eda Sacomani. Tem ali toda uma discussão teórica e conceitual sobre o fascismo. Nós pegamos as principais características e estamos explicando para vocês aqui. É isso aí, é importante sempre citarmos as fontes acadêmicas na qual nós nos baseamos. Essa foi uma leitura fundamental para a gente poder discutir isso aqui. Exato, mas a gente vai deixar evidente no post outras indicações de leitura para o fascismo. Exato. Myself free from you, sticking my head like glue. Então, Cea, aqui estamos, vamos falar sobre fascismo, mas quero te fazer a pergunta que não quer calar. O que é fascismo, afinal de contas? O fascismo, ele tem várias características. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que a sua origem histórica, ela data entre 1919 e 1945. Vamos ter aí 3 usos principais do termo, antes que a gente entre nas suas características, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho desses termos. São 3 usos principais. O primeiro é o núcleo histórico original, né? Onde vai surgir o fascismo, que é na Itália, com Benito Mussolini, né? O grande líder italiano. O segundo momento do fascismo é quando esse fascismo italiano se internacionaliza, quando ele vai principalmente para a Alemanha. A gente chega na fase do fascismo alemão com o Partido Nacional Socialista no poder do Führer Adolf Hitler. E a terceira momento que a gente pode caracterizar o termo é quando outros regimes, outros governos adotam características aí sim da definição do fascismo. Mas para a gente não falar tudo de uma vez, a gente vai falando ponto por ponto dessa definição, a gente vai discutindo. Ficou claro, Beraba? Sim, então, só para que o ouvinte entenda, nós vamos primeiro falar essas características, depois nós vamos passar para o fascismo histórico. Isso, exatamente. Sim, nós vamos falar das características principais do fascismo, como ele é definido, faz com que um regime fascista surja, e depois a gente pensa aí como ele se espalhou e as características em cada país, né, que ele teve. E é interessante, quando você fala desse fascismo histórico, quase 100 anos atrás, né, era um momento de crise, um momento entre as guerras. Prestem bem atenção nesse momento que ele surge, né, que depois, quando a gente for no final falar dos filmes, falar do fascismo hoje, a gente vai fazer umas pontes com isso. Algumas características sociais importantes, sociais e econômicas, principalmente, que vai dar algumas características e da onde ali o fascismo emergiu. Primeiro, então, verbete de dicionário, né? O que é fascismo? Pronto. Fascismo, sistema autoritário de dominação que é caracterizado por 2 pontos. Então vamos falar do primeiro ponto e a gente vai conversar sobre ele. Primeiro ponto: monopolização da representação política por parte de um partido único de massa e hierarquicamente organizado. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que é isso, é autoritário. O que significa autoritarismo? Significa que é um regime em que a sua participação, na verdade, é controlada, é ditado. O Estado vai dizer o que você tem que fazer e ele vai controlar a sua vida. Você não tem liberdades, isso que a gente chama de liberdades democráticas de hoje, que são limitadas também, porque a gente sabe que a democracia tem uma série de problemas, mas num regime autoritário não há espaço para isso, né? Então você vai sofrer
qualquer tipo de oposição que você fizer, você vai sofrer alguma consequência. Exato, não há liberdade de opinião em regimes autoritários. Eles tentam controlar, inclusive, seu pensamento. Isso, não existe o reclame aqui no regime autoritário. Não existe o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. É assim e pronto. Você tem que aceitar, inclusive tem que ficar bem calminho, fingindo que está aceitando, caso você não aceite. Como dizia nos manuais de conduta do século XVI, XVII, se você não é um bom cristão, pelo menos aparenta que seja. E aí, esse negócio do Partido Único de Massa, o que significa isso? Partido Único de Massa vai ser um partido que vai ter grande adesão popular, que vai ser caracterizado por um número grande de militantes, um número muito ativo de militantes. E aí é importante a gente caracterizar isso, e isso depois vai aparecer na frente, quando lá no finalzinho, mas guarda este elemento que é importante, que os membros desse partido vão ser caracterizados, por exemplo, por uso de uma vestimenta comum, um uniforme. Eles têm aquela coisa do militarismo, né? Que até por isso que eles são hierarquicamente organizados. Então você tem cada um na sua posição e todos obedecendo à hierarquia do partido. Então é um partido de massa, mas que não é nós do partido somos todos iguais. Não, cada um tem o seu papel, o seu lugar na hierarquia quase que militar. E aí se aproxima dos militares porque, inclusive, eles usam uniformes, eles fazem cumprimentos, né? Sim. Cumprimentos típicos, né? Do partido. Eles têm um símbolo. Bandeira, hino. Cumprimentos específicos, né? Com a mão esticada, espalmada, ou que fale algumas frases de ordem, né? Pode ser, por exemplo, Anauê. Anauê? Pode ser qualquer coisa, cara. Esse é que é o grande perigo, porque a gente sempre identifica, né, o fascismo com os nazistas, os fascistas... Italianos. Mas... pode ser qualquer coisa. Eu posso pegar uma ideia minha qualquer e transformar isso num simulacro, numa imitação de fascismo, assim, quando eu sou muito radical, né? Sim. Mas isso é outra história, depois a gente vai falar disso, mas como é que as pessoas viram fascistas sem perceber. E exato, e olha que interessante, fazendo a ponte. Então, ó, monopolização da representação política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizada. Se há uma hierarquia, significa que há um ponto alto de comando. Exato. E um segundo ponto que caracteriza o fascismo, nós podemos chamá-lo de uma ideologia que é fundada no culto do chefe. Ou seja, eles têm um líder que é escolhido para ser idolatrado, como o salvador da nação, como o grande pai. O grande irmão, Beraba, o grande irmão. O grande irmão, eu não queria fazer já direto, mas é o grande irmão. É, o grande irmão, o grande camarada, o grande líder. Exato, ele tudo vê, ele sabe tudo que você faz, ele tem um plano para você, pessoalmente. Ele sabe, você é parte da engrenagem e você deve trabalhar para que o grande irmão, para que o grande líder, o grande chefe, fique satisfeito e possa contribuir, você possa contribuir para que ele salve a nossa nação, que sejamos uma grande nação. Até por isso que a gente tem aqui, pronto, é a exaltação da coletividade nacional. Exato. Né? E antes de falar da exaltação da coletividade nacional, Beraba, é importante a gente falar que esse líder, esse chefe, ele é essencialmente o que um sociólogo alemão chamado Max Weber, ele chamou de líder carismático. Exato. Se você tem um partido de massas, você tem que ter um líder que consegue mexer com a emoção dessas massas, mexer com a emoção dessas massas por meio de vários formatos, utilizando diversas mídias, mas ele consegue, por meio do seu carisma, convencer a maior parte da sociedade e especialmente os membros desse partido único a segui-lo. Exato, então ele tem essa capacidade, esse dom quase, né, de falar, o carisma é uma coisa que hoje em dia a gente pode até com os recursos de mídia que são mais avançados criar um pouco disso, mas fica muito claro quando a pessoa tem um carisma quase que natural, que ela consegue mesmo mobilizar muita gente com a palavra, com a oratória, né? Sim. E aí ele vai fazer o quê? Esse chefe vai conduzir a nação, né? Ele vai fazer com que cada um sinta no seu coraçãozinho o desejo, aquele calor, assim, da nação, de pertencimento, né? Então fala assim, eu sou um operário, mas eu sou um operário que trabalha para a grandeza da nação. E eu estou junto com meus irmãos, que são iguais a mim. Aí a gente começa a usar os mesmos uniformes, começa a acreditar na mesma coisa, entoar os mesmos cantos. E isso vai crescendo. Você faz parte de um movimento, e ao fazer parte disso, com o culto ao líder, você ganha força enquanto grupo, quanto a nação, quanto essa noção de pertencimento vai fazendo com que esse grupo se torne cada vez mais forte. E essa exaltação, ela vai também se dar em oposição ao outro, não é? Nós somos uma coletividade nacional que é maior e superior à outra. Então nós devemos nos unir. E esta união da coletividade nacional
leva a um outro ponto desta característica do fascismo, que é o desprezo dos valores do individualismo liberal. Exato, não importa muito o que você quer ser, porque você, quanto indivíduo, quer ser pintor, quer vender miçanga na praia, quer vender essa... Não importa. Isso, você tem que trabalhar para a nação. E não é nem você que escolhe isso de verdade. Você tem uma missão que é seguir os desígnios do partido, os desígnios dos chefes, né? As pessoas que são melhores que você, evidentemente, porque você está dentro de uma hierarquia social, e você tem que trabalhar sem se preocupar em questionar se você queria isso ou aquilo. Os seus interesses individuais não importam. E essa questão da individualidade é até interessante, porque só para pontuar historicamente para o nosso ouvinte, a gente pode também fazer um episódio específico sobre isso mais adiante. O que a gente chama de indivíduo vai surgir no Ocidente, vamos falar aí da cultura europeia, lá só no século XVI. Antes do século XVI não eram necessariamente as vontades individuais que importavam, mas sim a vontade daquele núcleo a qual você fazia parte, da coletividade da qual você fazia parte. Você não tinha tantos desejos individuais como você vai passar a ter na modernidade, especialmente a partir do século XVIII e XIX. Exato, até essa ligação tem uma relação com a religião, até se a gente for voltar até na Idade Média, aquela comunidade cristã que depois se torna uma comunidade nacional. Sim. O nacionalismo, o surgimento desse sentimento nacional, como a gente conhece hoje lá no século XIX, tem esse aspecto um pouco quase que religioso também, e como diz alguns autores, de certa forma também é todo imaginado, né? Ninguém... É um sentimento quase, uma coisa que... É uma tradição inventada. Exato, exatamente, né? Alguns vão chamar de invenção, outros vão chamar de imaginação, né? Sim. Você se sente pertencendo àquele grupo, e o fascismo, ele é como se fosse um exagero disso, porque ele vai pegar esses sentimentos que até um certo ponto não são problemáticos, mas é quando ele transforma isso numa quase que um culto a essa nação, ao líder, isso vai começando a fazer com que você exclua quem não quer participar desse grupo, esse culto, né? Sim, e aí quem é diferente deve ser excluído. A minoria deve se dobrar à vontade da maioria. Exato. Para que a sociedade funcione organicamente, perfeitamente, ela tem que estar toda harmoniosa. Então, os seres desarmônicos, eles não interessam, né? Inclusive, essa é uma das características, acho que eu tô até indo pra frente, mas também é uma das características do fascismo. Não tem oposição. Sim, é sem oposição. Você adiantou um pouquinho, mas não tem problema, quer dizer, que é o quarto ponto aqui em diante, mas é muito disso, quer dizer. Então, se você tem um partido de massa único, liderado por um grande chefe carismático, e ele é cultuado, o rosto dele é estampado em todos os lugares, tudo que acontece na sua vida é pela vontade do líder. Se você tem comida na sua mesa, foi porque o líder permitiu que você tivesse comida, porque ele trabalha para a nação, e nós trabalhamos junto com eles, e se eu sou da classe trabalhadora, se eu sou da classe média, se eu sou da classe alta, todos nós devemos, então, aderir a uma outra característica do fascismo, o do ideal de colaboração de classes. Essas são as peças da engrenagem, né? Todos funcionam, a sociedade funciona junto, todos temos que trabalhar para que todos possamos colher os frutos dessa união. Veja, C.A., que coisa, né? Tá tão bonito isso que a gente tá falando, né? Uhum. União, crescimento da nação, espírito corporativo. Fim do individualismo. Fim de individualismo, isso é muito importante, nós temos que nos unir, nossa nação, para crescermos, para sermos melhores. Mas, enfim, ouvinte, vai preparando aí que a pegadinha vem depois. Não é assim de graça, não. É muito sedutor. E é interessante porque um outro ponto aqui, que a gente falou desse funcionamento, tipo corporativo, né, da sociedade, mas eles têm uma oposição ideológica, política, frontal às ideias socialistas e comunistas. Né? Se pensar no fascismo histórico, ele surge, o fascismo na Itália, na Alemanha, para combater os comunistas. Mas o Stalin está totalitário, fascista, é outra história isso, né? Sim. Aqui nós estamos falando das características do regime fascista, e ele tem, nesse momento histórico lá que ele surge, entre 19 e 45, quando ele está em vigor, eles se opõem frontalmente ao comunismo e ao socialismo. Então é um outro tipo de associação igualitária, mas que não tem nada a ver com o comunismo e com o socialismo nessas origens. Exato, né? É um outro tipo de um regime que ele vai levar a algumas radicalizações, como teve também no regime soviético, mas também é uma outra discussão. E alguns dos elementos que nós estamos colocando aqui, eles podem ser usados para explicar o regime soviético também, não escapa disso, né? Não escapa dessa questão do autoritário, era um regime
regime autoritário, né? Como... Sim, claro. Nem todo regime autoritário é fascista. Exato, É isso. exato. Nem todo regime autoritário é fascista. Se você pegar, por exemplo, o regime Vargas, não foi um regime fascista. A gente não pode dizer Exatamente. que a ditadura Vargas no Brasil foi uma ditadura fascista. Você vai encontrar elementos. Tem elementos. Para explicar que dá para encaixar alguns elementos, né? A gente, quando chegar nesses pontos, a gente pode até dizer um pouquinho mais. Historicamente, o que você vai ter também, e isso vai enquadrar muito bem no nova característica, objetivos de expansão imperialista. Exato, porque eles querem se colocar no mundo. Imagina, acabou a Primeira Guerra Mundial, né? Estamos de novo lá em 1919. Esses países se viam prejudicados, né? Esses, não o corpo todo do país, mas esses grupos, eles começam a crescer nesse discurso. Olha, a gente está sendo prejudicado, né? Nossa nação, para crescer, precisa desses espaços. E aí começa, então, esse objetivo de expansão imperialista, ele ganha uma importância muito grande na consolidação da força desses regimes, desses grupos que depois se tornam regimes, porque começam como grupos fascistas que, por meio de lutas políticas e físicas mesmo, se tornam depois, instauram regimes fascistas. Então, Beraba, o próximo ponto que nós temos aqui é o aniquilamento das oposições mediante o uso da violência e do terror. Então, C.A., e caso você discorde do líder, caso você não queira seguir o líder, o que acontece com você no regime fascista? Boa coisa não acontece, isso eu posso garantir, Beraba. Porque você tem, dentro dos regimes fascistas, houve uma prática de você acabar com as oposições, por meio da violência física ou de campanhas de terror, fazer com que a sociedade também odeie aquele que vai contra o grande líder. Como assim? Você está contra o grande Führer, que nós só temos alimento por causa do Führer, né? As pessoas, elas são levadas a acreditar nessa ideologia de massa, de coletividade. Todos aqueles que fogem disso, que pensam enquanto indivíduos e que querem se destacar, tudo que é diferente dessa coletividade é para ser sacado fora. Então, se você é uma pessoa diferente do que eles imaginam como o tipo ideal de cidadão, adeus. Tanto que se você pensar diferente, se você parecer diferente, né, como no caso da Alemanha, eles tinham uma cultura diferente, os judeus, né, qualquer coisa que fizesse você diferente, você seria perseguido. Não só perseguido por isso ser diferente, mas também você seria o bode expiatório do regime, né, porque o regime, para conseguir angariar mais apoio, precisava de um inimigo. Né? Então, isso é uma característica muito importante desses regimes fascistas, tanto na Itália como na Alemanha. Os grupos perseguidos, eles são os inimigos do Estado. E as pessoas passam a odiá-los e a denunciá-los e a persegui-los porque eles estão destruindo. Eles é que estão fazendo com que o país fique no buraco. Exato, e qualquer outro tipo de tentativa de organização partidária, por exemplo, dentro da política, é aniquilada. O fascismo português, por exemplo, durante o Estado Novo do Salazar, o Estado Novo do Vargas foi totalmente inspirado no Estado Novo português, que durou de 1933 até 1974. Foi bem longo esse Estado Novo português. Eles mantiveram um partido único e todo e qualquer tipo de oposição era violentamente atacada. Por exemplo, para te dar um exemplo mais histórico, palpável. Então todo mundo que não se enquadra, e como o Beraba falou muito bem, né, vai contra as ideias do regime, é excluído, é perseguido, expulso, ame ou deixo, ou é aniquilado. Exato. Isso vai tornar as pessoas mais ligadas ao regime também, por incrível que pareça. Às vezes a gente pensa, nossa, que é uma maldade, uma coisa horrível, mas enfim, a gente tem que lembrar que nesses contextos, o caldo no qual cresce o fascismo é um caldo de desespero, de crise econômica, né? Essas pessoas estão desesperadas, elas estão, imagina a Alemanha, a República de Weimar, eles tinham um problema seríssimo de inflação e falta de comida, e falta de estrutura, falta de emprego. Fora o Tratado de Versalhes, né, que acabou com a Alemanha. Exato. Fora o ressentimento com o final da Primeira Guerra, né? Que infelizmente a República acabou pagando todos os erros
que o Império Alemão tinha cometido. E tudo isso, então, cai como um peso gigante na cabeça da juventude alemã, italiana, e isso vai sendo alimentado por esses líderes políticos que vão fazendo com que eles pensem, bom, olha, tudo isso que está acontecendo contra você não é culpa sua, é culpa dos comunistas, é culpa dos capitalistas malditos, é culpa de todo mundo, dos judeus, né, os judeus é que estão fazendo isso. Então, se elege esse líder, ao mesmo tempo que se impede toda forma de oposição quando chega ao poder, e se caça esses inimigos para justamente manter a mobilização da população em torno do regime, como se fosse uma forma de proteção do país. Exato, e quando você está falando isso, Beraba, já é perfeito para a gente poder fazer a ligação para o próximo ponto, porque todos esses líderes, esses grandes líderes, esse regime, esse partido, e sobretudo o partido interno, né, os homens que estão na cúpula do partido, homens e algumas mulheres, mas historicamente foram mais homens mesmo, que estavam em torno desse grande líder, eles utilizavam muita propaganda de massa. E além disso, controle de informação. Exato, e não pode esquecer que é a época de ouro do rádio, né? Então, eles conseguem usar essa tecnologia de forma a fazer com que mais e mais pessoas fossem tocadas pelas suas mensagens e aderissem à causa, né? Às suas causas, né? Sim. E aí usavam o rádio, o cinema, as imagens, né? Todas construindo esses inimigos e construindo a imagem do líder. Exato, tentando criar uma união em torno do regime por meio dessa propaganda de massa. Então você tem lá os discursos do Hitler, por exemplo, sendo transmitidos, difundidos pelo rádio, filmados, exibidos em cinema, tudo isso, todo tipo de propaganda começa a ser feito, um aparelho de propaganda que vai difundir as ideias. No Brasil, por exemplo, durante o Estado Novo do Vargas, você tinha a Rádio Nacional. Exato. E a tradição da Voz do Brasil, que toda cidade, na sua praça, eram instalados alto-falantes que transmitiam a Voz do Brasil, que tinha o momento do Vargas falando para todo mundo. Só um parênteses, a gente não tá falando que o regime do Vargas era fascista, calma, sim, tem toda uma questão, mas a gente tá falando da propaganda, que o Vargas usou também. E isso tem um impacto muito grande nas pessoas, tanto que todo mundo aqui deve ter alguém na família que conversa, alguém meio mais velho, que fala, é porque o Vargas, né, aquela lembrança saudosa do Vargas, porque o Vargas foi o primeiro presidente a falar com o povo. E nesse sentido, ele vinha nas rádios, as pessoas falavam, o presidente tá falando, vamos ouvir o que o presidente tá falando, né? Então ficava aquele burburinho, aquela coisa, e as pessoas se sentiam importantes, porque o presidente, pela primeira vez, uma pessoa importante tá falando com elas pelo rádio, né, cara? Então é uma coisa muito interessante. Só que a propaganda, ela vem e reforça, né, todas as ideias, né? Tem alguns momentos que eles se né? Como na Olimpíada de 36. Sim. Todo aquele negócio do arianismo e nós somos superiores, veio o Jesse Owens e ganha na cara do Hitler uma medalha de ouro. Isso não tem preço, né? Foi uma coisa muito emblemática, né? Antipropaganda. Da grande superioridade dos arianos sobre todos os outros, a inferioridade do negro. Nós falamos bastante disso lá no Raça e Racismo na História, no Brasil, né? O nome do episódio. E nós debatemos essa questão do racismo científico, que também estava incluso nessa propaganda. Dava pra gente fazer um podcast, um episódio só sobre propaganda política, porque tem toda uma série de estudos sobre isso. Sim. Não são só os regimes fascistas que utilizam isso, obviamente. Não. Né? Nós estamos sempre observando os líderes políticos tentando construir a sua imagem de algum jeito. Né? Eu acho que a gente deve falar um pouco disso um dia no futuro, que é bem legal e muito atual. Apesar de não ser, como tudo, poder ser historicizado, a gente vê acontecer em todo momento e nem todo mundo percebe. Exato. A gente pode dizer que esse momento do fascismo, obviamente que não aconteceu só nos países fascistas, mas aconteceu no Ocidente como um todo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, Portugal, Espanha. Essa questão da propaganda de massa, o tipo de propaganda que vai ser vinculado por uma grande população. Pode dizer que até a reforma da indústria feita pelo Ford no começo do século XX nos Estados Unidos também introduziu muitos desses conceitos de propaganda massificada, mas foram nesses regimes fascistas, especialmente na Alemanha e na Itália, que isso ganhou uma força de levar o líder ao seu grande status, né, ajudando isso. E, obviamente, quando a gente fala também de controle da informação, a gente está falando de falsear notícias. Isso é muito importante. A agenda positiva constantemente. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Exato. Parafraseando Rubens Recupero. Exato. Essa história ninguém lembra, mas enfim, tô ficando velho. Eu lembro do Rubens Recupero, sim. Você falou. Enfim, outra história. História política do Brasil. Procurem aí Rubens Recupero no Google, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas é isso. A notícia
Parece pra gente da história, a gente trabalha muito com notícias sabendo que da construção desses fatos, né? Não existe imparcialidade. Mesmo num regime democrático aberto, cada um tem um ponto de vista sobre o que acontece. Nos regimes fascistas, autoritários em geral, há uma preocupação muito grande com o tipo de informação que é passado para as pessoas. Então você pega a ditadura civil-militar no Brasil, que é um regime autoritário. Alguém vem e te diz assim, mas na época da ditadura militar não tinha corrupção. Ora, meu filho. Você pode responder assim, meu filho. Ora, claro que não. Os jornais eram rigorosamente controlados por órgãos do Estado de censura que impediam qualquer tipo de notícia desse tipo. Então é uma coisa óbvia que não tinha corrupção. Óbvio que não tinha notícia de corrupção, né? Sim, eu vou dar um exemplo simples. Estado de São Paulo, um dos interventores do regime no Estado, Paulo Maluf. Paulo Maluf. Sim, cuidado com o que você vai falar, eu não quero ser processado. Não, mas o senhor excelentíssimo deputado Paulo Maluf, ele não pode sair do Brasil, senão ele é preso pela Interpol. É verdade. E toda essa a construção da figura política dele, a sua ascensão ao poder, né, e vários dos esquemas de corrupção, ele começou no regime militar, com o apoio do regime. E não é só ele, muita gente, sim, né? Nem claro. vamos entrar nessa história, porque é uma história que vai longe, é muita gente, é muita história maluca. Sim, mas é só para colocar um ícone, né, para as pessoas que acreditam que na ditadura militar não havia corrupção, que era um regime mais ético, mais limpo. Banana. E olha que interessante, né? Uma característica do regime fascista, uma dessas outras características do regime, é o dirigismo estatal em uma economia que não deixa de ser privada. Exato, que significa que o Estado tem controle sobre todas as atividades, mesmo elas sendo privadas, né? Ele que determina as estratégias, né, de investimentos. Na verdade, o que ele vai fazer é privilegiar também aqueles que o financiaram, né? Porque esses regimes, eles existem não sem apoio de grandes grupos capitalistas, né? De pegar na Alemanha, grandes indústrias que financiaram o nazismo, que hoje em dia tem vergonha disso, né? Escondem sua história, o que aconteceu, mas que é evidente que faziam isso movidos, em alguns casos talvez por ideologia, mas em muitos casos também para se aproximar das políticas de Estado e conseguir o apoio do Estado para o desenvolvimento das suas atividades, né? Sim, cair nas graças do rei. Cair nas graças do rei, né, cara? Então você tem uma economia que ela não é planificada, como era nos regimes socialistas, né, que aí você não tem mais a iniciativa privada do ponto de vista das ações econômicas, mas no fascismo o Estado toma frente e os grandes empresários aderem ao regime e trabalham junto com ele. Quer dizer, há favorecimentos, há políticas econômicas que vão favorecer esses grupos que não são grupos grandes, e esses empresários em contrapartida apoiam cada vez mais o regime, porque é um jogo de ganha-ganha para eles. Exatamente. Tem até umas histórias, né, coisas que foram criadas durante o regime nazista que depois tentaram se desvincular, né, disso. Por exemplo, a própria marca de carros, né, a Volkswagen. Sim. Quem fala disso, né? A Siemens, né? A Bayer. A Bayer. Tem a historinha da Fanta, que deu um problemão uns tempos atrás. A propaganda, foi feita uma propaganda falando, olha, a Fanta foi criada na Segunda Guerra por falta de matéria-prima. Sim, tipo, foi criada pelos nazistas. Meu amigo, não faça uma propaganda falando que a Fanta foi criada pelos nazistas, que dá muito problema, né? E deu, e até hoje tá aí, todo mundo falando. Depois que a Fanta uva dava câncer, né? Agora veio com essa. Fanta laranja é nazista, cara. Enfim, Nossa senhora. ninguém quer, evidente, essas ligações com o passado, né? Por isso que eles, às vezes, têm muita birra com o historiador, porque a gente não tem pudor. Sai falando mesmo, contando, não deixa ninguém esquecer. A gente tá aqui pra falar do que incomoda, né? Sim, a historicidade das coisas, né? Tudo tem uma história. Exatamente. E é engraçado essa questão econômica, né? Tá tudo integrado. O Estado, nas estruturas do partido, estabelecendo o que a autora depois chama aqui de uma lógica totalitária, né? Ou seja, todas as relações sociais, políticas, econômicas, culturais estão no âmbito do Estado, estão, de certa forma, são pensadas e controladas de alguma forma pelo Estado. Ou por esse partido que vai se tornando cada vez mais uma força única. Exato. Isso é importante. Então, quer dizer, você tem o caso, por exemplo, das mães alemãs. Né? Eram as mulheres que tinham muitos filhos arianos puros que recebiam medalhas do Estado. Quer dizer, isso é uma questão social e cultural muito forte. Né? Você leva as mulheres e homens a produzirem grandes famílias e eles são condecorados por isso. Os elementos culturais, tudo que valoriza. Você colocar, por exemplo, o ataque das valquírias dentro dos panzers, né? Os blindados alemães tocando enquanto os soldados iam para a batalha, né? Então você tem todos os elementos de coisas que vão ser edificadas para valorizar cada vez mais o regime.
do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, econômico, e tudo isso dentro de uma lógica totalitária. Totalitária em que sentido? Um controle total dessa elite dirigente que está dentro com o poder do Estado sobre esses elementos. Exato, é claro que existiam possibilidades de resistência. A questão não é se o controle é efetivo, e sim que as pessoas acreditem que elas estão sendo vigiadas, né? Aí a gente pensa na atuação macroeconômica, e aí eles tinham mais controle, mas no dia a dia, como é que as pessoas vivem num regime fascista? É muito parecido com 1984, né? Aquela coisa de você está sendo, em 1984 você é colocado de maneira literal, né? Você é realmente vigiado, né? Isso é o Beraba tá fazendo referência ao livro do George Orwell. Isso. Pra quem não conhece ou não fez a ligação ainda com a referência. Verdade. E lá tem uma coisa literal. O Estado cria um jeito de você estar sempre sendo vigiado pelo grande irmão. E, inclusive, o personagem principal, que trabalha no Ministério da Verdade, a grande função dele é alterar as notícias do passado para que haja uma coerência com aquela ação que está acontecendo no presente. Vou dar um exemplo, que é do livro. Eram 3 grandes potências. Vamos imaginar, então, que a Oceania estava em guerra. A Oceania não é a Oceania geográfica de hoje, mas era toda a América, a parte da África e a Inglaterra, faziam parte dessa grande potência intercontinental. Estava em guerra com a Eurásia, que representava o restante da Europa, a Rússia até a Ásia. E aí, de repente, eles estabeleciam um acordo de paz e a Oceania entrava em guerra contra a Lestásia. Ou seja, a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia e a Eurásia sempre foi a nossa aliada. Todas as notícias que tinham do conflito entre a Oceania e a Eurásia, que estavam em guerra até pouco tempo atrás, elas eram modificadas para fazer com que houvesse uma coerência, ou seja, eles sempre foram os nossos aliados, nós nunca lutamos contra eles e o nosso grande inimigo sempre foi a Lestásia. Exatamente. E é claro que dentro do regimes fascistas históricos, né, Itália, Alemanha, isso acontecia, esse controle, todo o controle da imprensa e tudo, e no dia a dia as pessoas se sentiam vigiadas, elas não tinham certeza do que acontecia, se existia ou não, quem era espião, quem não era, mas todo mundo se sentia preso àquela coletividade. Alguns, evidente, que abraçavam isso e se tornavam seguidores fiéis e ficavam entusiasmados por todo esse movimento de coletividade proposto pelo fascismo, mas a gente vive numa sociedade complexa e nem todo mundo pensa igual. Quem era dissidente e sabia que os dissidentes morriam, ficavam quietos, sabiam fingir, ficavam isolados. Então é uma pressão muito grande para você viver num regime desse. E porque as próprias pessoas também eram incentivadas a delatar aquele que pensava diferente. Quer dizer, então, você não é contra o regime, então você não compra mais pão na minha padaria, ou vou denunciar você para as forças policiais, né? Todo mundo acaba virando vigia de todo mundo, né? E aí você estabelece uma forma de controle social extremamente eficaz. Exatamente. Isso, né, Cia? Eu acho que a gente abarcou aqui algumas questões conceituais, né, sobre o que é o fascismo, e agora nós, sem querer, estamos passando por um ponto importante que a gente queria falar nesse episódio também, que são algumas obras que ajudam a pensar sobre isso, né? A gente falou já do 1984, de George Orwell, que é um livro, e tem um filme também muito bacana. Vamos falar mais um pouco sobre isso, então, o que você acha? Eu acho excelente. 1984 é um dos meus livros favoritos. Já li mais de uma vez, é um livro que cada nova leitura fascina, porque ele consegue deixar o leitor com a sensação do que é estar num regime totalitário, de como tudo é muito manipulado, que você tenha aderência ao regime e seja convencido por ele, né? É uma crítica clara ao regime socialista soviético, né? Inclusive a própria descrição do grande irmão bate muito com a figura do Stalin, né? E a questão do controle extremamente rigoroso para os membros do partido e para as pessoas, os trabalhadores comuns, as pessoas da grande massa, você agradava de 2 maneiras, com a loteria e o futebol. Exatamente. E, inclusive, tinha um professor de História Contemporânea, que acho que foi seu professor também, ele disse uma vez pra gente o seguinte, que o George Orwell se deu mal, porque tudo que ele falou mal dos regimes comunistas soviéticos acabou acontecendo no capitalismo, né? Hoje em dia, então, a gente, apesar de nós não vivemos, evidentemente, num regime de opressão fascista, os hábitos de consumo, o apego ao trabalho, as formas de controle que o Estado estabeleceu, que são muito sofisticadas no capitalismo, né? Muito mais sofisticadas do que
jamais foram. Elas deixam a gente numa sensação, vivendo com uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo preso a uma série de estruturas financeiras, políticas, que são muito maiores que qualquer indivíduo e muito difícil de mudar. Apesar de eu reconhecer que isso é outra história, né? Sim. Tem outras variáveis aí. Tem outras coisas, né? Mas eu achei interessante ele dizer isso, que realmente era o mundo comunista e o mundo livre, né? O mundo livre é tão livre assim, né? Sempre que eu dou aula desses temas, eu costumo perguntar quão livre é esse mundo livre, né? Sendo que todo mundo tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem uma série de obrigações, enfim. Tô divagando aqui. Vamos voltar a falar das representações na literatura e no cinema sobre isso. É importante que eu acabei pulando, eu me empolguei para falar do livro, acabei não sendo ser didático, não é? Dá uma pequena sinopse do livro. O que é esse livro 1984? 1984, escrito pelo George Orwell em 1948, né, a data que ele escreve o livro. Ele morre pouco tempo depois, mas ele já tinha escrito A Revolução dos Bichos, depois escreveu 1984. Também Revolução dos Bichos é um livro que também pode ser trazido para essa ideia de um regime autoritário, né, com o camarada Bonaparte, o porco, né, que vão manipulando e para chegar ao poder, mas eu não vou falar muito da Revolução dos Bichos, né, mas a sinopse de 1984 é o seguinte: você tem um personagem chamado Winston Smith, ele que conduz a narrativa do livro. Ele é um funcionário do partido, do Ingsoc, né, porque você tem uns detalhes da mudança linguística, muitas palavras curtas. Você é proibido de registrar memórias, você não pode escrever as suas memórias. Ele é um personagem e que no começo do livro ele começa então a registrar as suas memórias. Ele trabalha no Ministério da Verdade e o livro acompanha toda a estranheza dele em relação a esse regime e sua luta para tentar mudar alguma coisa. Você ficou boa essa sinopse aí, Beraba? Sim, eu acho que você falou tudo, cara. Se eu falar mais eu vou dar spoiler, então é melhor não. Leiam o livro, quem não leu, é muito bom. Leiam antes de ver o filme. Isso, leiam antes de ver o filme, você vai ficar preso, assim, preso pelo regime. Você vai ficar preso pela leitura, que é muito boa. Sim, e tem um momento icônico no 1984, que, por exemplo, Star Trek A Nova Geração, dos últimos episódios da 10ª temporada, tem um episódio inteiro que faz referência ao livro. Aí vários outros exemplos no cinema, na literatura, usaram momentos do livro em representações cinematográficas. Não vou falar o que é, porque não dá um spoiler muito grande. Sim, por favor, né? E nós temos o filme, 1984, né? Sim. Que foi feito em 1984, com a direção do Michael Radford e estrelado pelo John Hurt. Sim. É uma excelente representação, uma excelente adaptação do livro. Todo o clima criado, as imagens, a cidade, né? Tudo muito bem representativo, ao meu ver, assim. E que, inclusive, acabei sendo um pouco contaminado depois de ter visto o filme. Eu sempre lembro muito do livro e eu não sei mais se eu tô lembrando de como eu li ou se eu tô lembrando do filme, sabe? Eu misturei os dois, assim. Uhum. Mas acho que é uma coisa natural, né? Não tem jeito. A gente acaba misturando mesmo as memórias, né? Inclusive, quando você lê o livro e vai assistir o filme, você completa várias informações que o filme não te apresenta. Exato. Fica melhor ainda, né? Então, sim, por isso que é melhor você ler o livro sempre, né? Mas também não é a gente que tá inventando, né? Geralmente é assim. É um romance fantástico, eu recomendo mesmo. Então, tem as principais características aí dos regimes fascistas, né? O controle, manipulação de notícias, né? A questão do inimigo, que tá sempre presente, né? Essas que o C.A. já falou aí também, todas elas. E o que mais, C.A., assim, desses filmes? Tem muito filme sobre isso, muito livro também, né? Vamos falar de filmes mais atuais, Berabas? 2 filmes que são, assim, muito icônicos, para que a gente consiga entender, por exemplo, como é que esse regime conseguiu angariar força e chegar, então, ao topo. Isso é importante, C.A., porque é o seguinte, inclusive foi o que nos motivou a fazer esse podcast com esse tema, né? Porque parece uma história muito distante, uma alucinação coletiva, né? Muita gente pensa, o Hitler, mas que maluco, como as pessoas seguiam ele, tinha um bigode ridículo, era um baixinho, um cara escroto. Como? Né? Então, nós temos uma tendência a nos distanciar disso e achar que isso não são atitudes humanas, civilizadas, que nós, que somos pessoas do presente, civilizadas, né, e inteligentes, nós nunca repetiríamos isso. E esses filmes atuais que nós vamos comentar agora, eles mostram como a sedução do fascismo é poderosa. E quais são esses filmes, C.A.? Chega de suspense. A Onda e Ele Está de Volta. Muito bem. Mas, Beraba, antes da gente entrar em falar mais detalhadamente sobre esses filmes, o nosso campo minado de spoilers, dá uma pequena sinopse para o nosso ouvinte para ver se ele se interessa em assistir. A Onda é um filme de 2008, alemão,
dirigido pelo Dennis Gansel. E ele é um filme que mostra um professor de ensino médio que faz um experimento com seus alunos para que eles compreendam como é a vida num regime ditatorial, autocrático. Isso é de 2008, né? Ele Está de Volta é um filme de 2015. Ele Está de Volta quem? O Hitler. Então é um filme que fala como seria se o Hitler aparecesse no mundo em 2014. Então é isso literalmente que acontece. O Hitler acorda em 2014, diretamente de 1945, né? E ele vai lidar com esses encontros, as ações, como Hitler reagiria ao mundo e como o mundo reagiria a Hitler hoje em dia. Exato, e aí você tem um drama, que é a Onda, e, por incrível que pareça, o Ele Está de Volta é uma comédia bem sarcástica, mas é uma comédia, né, uma comédia que você não necessariamente você vai rir, mas ele tem alguns alívios cômicos que você tem ao longo do filme, que cabe exatamente na linguagem, né? Ele foi um filme muito bem pensado, ambos você consegue encontrar no Netflix para assistir. A Onda, eu tenho certeza que tem no YouTube, o filme completo para ser assistido, mas você consegue ver a Onda e o Ele Está de Volta no Netflix com uma qualidade bem melhor, dá pra ver o filme legendado, não é? A qualidade Netflix mesmo. Então, se você se interessou a ver o filme, os filmes, os dois, e se você não gosta de spoiler, para o áudio aqui nesse momento, anota onde você parou, assiste os filmes e volta, porque nós vamos fazer daqui em diante uma análise desses filmes. Mas se você não liga para spoiler, continua com a gente por sua conta e risco. Exatamente, então vamos lá, vamos falar desses filmes mais aí. Vamos lá, sobe a vinheta. Campo minado de spoilers! Vamos começar falando A Onda, né, que é o mais antigo. Ele tem duas versões. Tem uma versão dos anos 80, que é um curta, né, de 25 minutos, que se passa nos Estados Unidos, na verdade, mas a história é a mesma. Esse de 2008, alemão, conta a história de um professor que faz um experimento na turma para mostrar como é a vida sob uma ditadura autocrática, né, uma ditadura fascista. E ele se vê tentado, levado a fazer essa experiência porque os alunos alemães, né, adolescentes, eles não se identificam com o passado, né? Então ninguém queria fazer muito a disciplina dele porque pensava assim, não aguento mais essa história de fascismo, nazismo, isso é uma coisa do passado, nossos avós fizeram merda, a gente não vai fazer de novo. Isso final. Nunca se repetirá. Nunca se repetirá, é um absurdo. E são, assim, jovens descolados, né? Uhum. Gente, assim... Alunos de ensino médio. Moderninhos e tal, músicas. São pessoas, assim, do mundo moderno. Nesse filme, então, a experiência basicamente é fazer com que os alunos passem a professar as características dos regimes fascistas sem perceber. Sim, exato. Então, o professor começa fazendo algumas modificações, estabelece algumas regras, e a primeira regra dele é que todo mundo tem que usar a camiseta branca. Exato. Uma das primeiras coisas que ele faz para chamar a atenção da turma é um discurso unificador, né? Ele fala o seguinte, a Alemanha sofre uma série de problemas, nós temos que nos unir, a nossa comunidade tem que se unir, nós temos que trabalhar pelo nosso futuro juntos, nós somos irmãos, que somos iguais, que blá 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 blá, né? E os alunos, como eles são jovens, né? Eles estão naquela fase de questionar o mundo dos pais dele e toda a estrutura montada, né? Aquela questão geracional. Eles ouvem aquilo e falam, poxa, é verdade, olha, nós precisamos de mais união, nós precisamos nos guiar por valores diferentes, né, do que os nossos pais nos ensinaram. E a fala do professor vai nesse sentido. Tudo isso é claro que ele vai fazendo de caso pensado, né? Sim, é totalmente estruturada a fala dele, até a maneira como ele fala, a entonação do discurso, em determinados momentos ele fala mais alto, ele gesticula, ele fala com muita firmeza, muita convicção, e isso vai seduzindo os colegas, vai seduzindo os meninos. Aí quando alguém que fala alguma coisa diferente, ele vai e contra-argumenta com muita força, trazendo sempre o argumento dele. Exato, ele impede, quer dizer, ele, aos poucos ele transforma a aula dele numa uma aula em que ele vai ditando, mas com muita sutileza, eu diria. Assim, pra gente estar assistindo, a gente já percebe o que ele tá fazendo. Uhum. Ele vai entrando na cabeça dos alunos, assim, autoritariamente, assim, né, mesmo. Ele vai minando a individualidade deles, né? Sim, exato. E qualquer ponto de discordância vai sendo extremamente atacado. Chega num determinado momento que os colegas
começam a atacar aqueles que começam a divergir? A divergir. Quem diverge é sacado. Então eles começam a usar roupa branca. Sim. O filme se chama A Onda porque eles criam um grupo, né, que se chama A Onda. Eles têm um comprimento específico. Que é o pegam a mão, passam na frente do corpo e essa mão simula o movimento de uma onda mesmo. Exato. E eles começam a fazer ações em grupo, né, todos vestidos de branco. Isso cria uma identidade de grupo para eles. Então eles começam a aparecer, né, mais na comunidade escolar, na cidade, né, isso vai aumentando a autoestima deles, a força deles. E há um discurso de superioridade desse grupo. Superioridade, exatamente. Nós somos melhores do que os outros. A verdade está conosco. Exatamente. E, é claro, aí acontece durante o filme, todo o desenvolvimento da trama vai no sentido de essa experiência vai ganhando força, né, o professor começa a perceber que a situação tá ficando séria, né? Mas aí já é um pouco tarde, porque eles começam a fazer ações violentas, né, contra quem diverge. Exato. Então começam a picham muros, depois há o momento em que um aluno que tem alguns problemas mentais, ele começa a misturar cada vez mais aquilo como uma realidade cada vez mais forte, e quando o professor chega na sua última aula e mostra pra eles como todos eles tinham se transformado em nazistas, esse aluno sai do controle e acaba atirando num colega, né, e tudo que eles fizeram, por exemplo, tem uma personagem feminina que ela se recusa a usar branco, ela usa vermelho. Exato. E ela é excluída por todos e até pelo namorado. Ela deixa de fazer parte daquele grupo porque ela não aceita se comportar e se vestir como eles. E nesse ápice da ação, eles percebem como foi fácil para o professor, na figura do grande líder, levá-los como massa. Exatamente. Então é um filme que, no fim das contas, nos deixa com essa sensação horrível de que, sim, se a gente não prestar atenção, facilmente nós podemos ser seduzidos por esses tipos de discursos radicais, que não são radicais, né? Eu vou até refazer minha adjetivação. Não é radical. É sempre um discurso muito manso e muito conciliador e muito pensado assim, para construir um futuro melhor, com base na união, com base em valores, uma idealização do passado, olha como a gente era, a gente pode ser melhor, como nós somos, né? Uma coisa que pega alguém numa situação ruim, né? Isso só funciona se você tá com algum problema, alguma baixa autoestima, algum problema, né? E joga você pra cima, né? Joga a sua baixa estima lá no alto, joga você pra cima e faz com que você, agora eu tenho um grupo, agora eu tenho um caminho, eu tenho um líder. Isso que é o perigo em momentos de crise. Líder, porque o líder, ele te fala um caminho que parece o mais fácil. E aí, uma hora, esse líder vai fazer uma coisa muito ruim, com certeza. Exato. E teve uma coisa interessante que você comentou no começo. Você falou que a primeira versão foi um curta norte-americano. Você sabe por quê? Não, cara. Porque esta história foi um experimento que um professor fez de maneira real. Ah, é verdade. E nos Estados Unidos, não foi na Alemanha. É verdade, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe. É um detalhe esse que aí os alemães pegam essa história, trazem pra dentro de si como um exemplo, né, de falar, olha, gente, vocês percebam como não é difícil, porque a qualquer momento ele pode estar de volta. Exato. Você já puxou o gancho, óbvio, pro próximo filme que nós vamos falar, que é Ele Está de Volta, um filme alemão de 2015, que fala exatamente isso sobre... É uma ficção, né? Ficção científica, quase. Porque o Hitler viaja no tempo, né? E vem de 1945 direto para 2014. Ele tá nos momentos finais, provavelmente, da guerra. Ele tá no seu bunker. bunker. Exato. Né? Já aquele... O fim do fim, e ele... Como o Exterminador do Futuro faz, ele aparece no meio de raios e fumaça, mas não pelado, ainda bem. Ele aparece lá com a sua roupa tradicional. Exato. É importante dizer, então, que esse filme, ele é uma comédia que foi pensado, então, para ironizar toda essa situação, essas possibilidades, né? O que aconteceria se o Hitler voltasse? É uma comédia parecida um pouco com aquele filme do Borá, né? Porque ela mistura umas partes que são encenadas com, sim, exato, com cenas de conversa real, né? Então é um sujeito vestido de Hitler andando por aí. Aí o cineasta e ele saem filmando, ele conversando com as pessoas, a reação das pessoas a alguém vestido de Hitler na Alemanha. O que você imagina? Imagina que as pessoas vão ficar chocadas, enojadas. O que acontece? Uma das primeiras cenas que acontece esse tipo de interação, eles estão na frente do portão de Brandemburgo, um dos grandes cartões postais de Berlim, e todo mundo quer tirar um selfie com Hitler.
Aí a gente já dá aquele riso meio assim, nervoso, né? Porque ao mesmo tempo que você acha engraçado, você fica preocupado. Sim, exato. E as pessoas vão, tiram selfie, gostam de ver a figura ali vista de Hitler, num dos pontos principais de Berlim. Depois vocês procurem imagem aí sobre o portal de Brandemburgo, que é bem icônico na Alemanha mesmo. Tem na moeda, no euro, que circula na Alemanha, tem no verso, né, na cara ou a coroa, nunca lembro. Tem o símbolo do portal de Brandemburgo, né, é bem icônico da Alemanha. E teve muito significado histórico, especialmente na Segunda Guerra ali para os alemães. E o Hitler aparece nessa praça e aí as pessoas estão lá, tirando foto com ele, param para conversar, alguns fazem o gesto, né, característico. Exato. Foi inspirado nos romanos, né, o Ave César virou Heil Hitler, né? Exato. E assim, o Hitler chega no presente, né, então ele sabe, ele é o Hitler, ele tenta fazer uma adaptação, quer dizer, ele tenta se atualizar, né? Aí ele se conforma que está no presente, está em 2014, e as pessoas que ele conversa, quer dizer, essa parte que é mais real, é interessante a gente observar que a interação que as pessoas têm com ele é como se ele fosse um palhaço, mas assim, as pessoas veem a figura do Hitler como algo caricato, engraçado, né? Sim. Mas isso é que é o perigoso, né? Quer dizer, é uma figura que é um ícone de uma situação que é muito ruim, que não deveria se tornar nunca engraçado, né? A não ser se fosse no sentido de ridicularizar e espantar, mas as pessoas achavam quase como uma celebridade, né? Sim. E durante o filme, esse é o enredo, ele vai se tornando uma celebridade, né? O discurso dele de que os tempos estão difíceis, que futuro que as crianças vão viver, que a nação alemã tem que voltar a ser uma grande nação, que a economia tem que se fortalecer, que tem que dar emprego para as pessoas, que tem que cuidar da segurança pública, melhorar a saúde. Vejam, né? São todos discursos que, por exemplo, qualquer político podia fazer aqui no nosso país, por exemplo, né? E é um discurso válido. Quer dizer, tem que melhorar a segurança pública, temos que melhorar a segurança, a saúde, porém, de que forma? Exatamente. Então, o que a gente tem aí? É uma observação. Esse filme nos faz observar dentro de cada um daquelas pessoazinhas ali que participaram do filme, né, que eram pessoas reais, que não eram autores, um germe, né, do fascismo dentro delas. Então a gente tem ali, em diversos momentos do filme, né, eu lembro uma passagem que ele está conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim, que bom que você tá aqui, posso tirar uma foto, né? Eu fico preocupado porque agora tudo que a gente fala, eles falam que você é racista, né? Que você isso, que é aquilo, e não tem nada a ver, eu só tô preocupado com minha família, com meu emprego, né? E esse monte de imigrante chegando aqui, isso vai destruir a Alemanha. Exato. Né? E o ator que faz o Hitler vai incentivando as pessoas, né? A falar mais essas podreiras, né? Tem aquela cena também que eu dei um riso um pouco nervoso também, o filme todo, né? É um riso nervoso, que é aquela que ele tá falando com uma moça que cria pastores alemães. Você lembra, Cé? Sim. E ele diz assim, o que acontece se eu cruzar um pastor alemão com ele fala um cachorrinho, um poodle, né? Não é um poodle, é um outro cachorro alemão pequenininho, peludinho, Isso, Aí ela fala, vai nascer um cachorro muito estranho, muito feio, né? Aí fala, e se esse cachorro se reproduzir com um pastor alemão, vai nascer um pastor alemão? Não. E o que vai acontecer com os pastores alemães? Os pastores alemães vão ser extintos. Pois é perigoso isso, né? Então, quer dizer, ele vai levando a pessoa a desenvolver um pensamento. Claro que tá falando de cachorro, né? Mas não é de cachorro que ele tá falando, ele tá falando de gente. Exatamente. Tá falando dos alemães, quer dizer, o que vai acontecer se os alemães começarem a se misturar com os turcos, com os sírios, com os muçulmanos que chegam, os africanos que chegam aqui constantemente? Sem mencionar o estrangeiro, não é? Sem nomear de onde vem esse estrangeiro. É importante a gente também fazer uma separação aqui, né? Ele está entrevistando pessoas que são nitidamente conservadoras, ponto final, né? Então são pessoas que são contra a política de imigração porque acreditam num Estado, uma política diferente de imigração, né? É possível você ser um conservador e não ser fascista, é isso que eu quero dizer, né? O problema é que a linha que separa isso é muito tênue, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ver como que esses discursos são colocados. Então a gente sabe que no filme isso é preparado também. O filme ele tem um discurso que é esse discurso de mostrar como o fascismo está presente ainda hoje nos discursos dos alemães. Mas isso não quer dizer que... Eu acho que ele expande depois para a Europa, mas a gente chega lá no final. Expande para a Europa, Para a Europa como um todo. Exato. O que eu quero dizer é que é possível, então... Aqui eu e o César também não estamos fazendo nenhuma apologia... É óbvio que é contra o nazismo, né? Nosso discurso. Ou a essa política ou aquela, ou a esquerda ou a direita... né? Apesar de nós termos, pessoalmente, cada um suas posições políticas, mas no sentido de que é preciso observar
né? A maneira como você vai colocar essas posições para que você não se aproxime dessas características dos regimes fascistas, desses discursos fascistas, né? Sim. Uma das coisas que eu estava falando, por exemplo, a questão da segurança pública, não é? Precisa melhorar a segurança pública no Brasil? Sim, mas vai melhorar como? Matando as pessoas, não é? Matando exato. os bandidos? Exato, esse é um exemplo brilhante, é isso mesmo, CA. Então, como é que nós vamos fazer as mudanças? Todo mundo quer uma melhoria, quer um país melhor, quer um mundo melhor, né? Como é que nós vamos fazer isso? Matando quem é pior? Quem é que escolhe quem é pior? Né? Quem é que escolhe quem é o problema? É você? Sou eu? E se essa pessoa escolher alguém que não é... E se não for justo isso, né? Então, sempre é muito difícil conviver em sociedade. É muito difícil também conviver numa sociedade de forma democrática, né? Sim, e aí essa parte da democracia é muito interessante. Na hora que o personagem Hitler diz que na democracia dele, né, as pessoas devem seguir o que ele diz. Exatamente. É democracia, mas... É muito democrático. E eu que digo que é democrático, né? Eu sei o que é melhor pra todo mundo. Exatamente. Mas ele tem um produtor de TV que tá em crise, porque a TV, os programas que ele faz, ninguém se interessa, né? Esse produtor é engraçado, eu ri bastante dele. Sim, ele é ingênuo, né? Ingênuo. A proposta dele, eu ri muito, que era fazer um especial sobre garotos pobres que viam no futebol a esperança de um futuro melhor. Aí o cara, não, de novo não, pá, né? Joga ele pra fora do prédio, assim, cara. Eu achei muito engraçado aquilo. E aí ele encontra ele filmou sem querer o Hitler, vai atrás dele, acha que é um ator, né? E propõe fazer uma reportagem com esse que ele acha que é um ator, né? Que imita muito bem o Hitler e que faz umas falas engraçadas, né? Então, ele acha curioso e faz um programa, começa a filmar o Hitler, pede dinheiro emprestado pra mãe, né? Também é muito engraçado isso. A mãe dele, que é dona de uma floricultura, empresta o carro pra eles. Verdade. Eles viajam pro norte da Alemanha e fazem uma excursão pelo interior da Alemanha, algumas cidades. Acaba o dinheiro e ele... E o Hitler vai fazer pinturas na praça para conseguir dinheiro. Verdade. Porque ele era pintor, não era o Hitler histórico, né? Ele tentou ser pintor e arquiteto, né? Sim, então aí ele tentou fazer isso, né, de pintar e fazer umas caricaturas. É engraçado, realmente. Só que isso contribui, inclusive, porque as pessoas vão se familiarizando. Como ele é uma caricatura, como ele é engraçadinho, como ele é carismático, né? Faz esse desenho. Porque ele tem uma postura toda séria. Eu sou o Hitler, não tô contando piada. Sim. Só que as pessoas olham aqui e falam: como assim você tá contando piada? Você é o Hitler, cara. Você é uma piada, né? E só tem um senhor que fala, né? Nesse filme fala assim: nós estamos na Alemanha e um sujeito vestido de Hitler, todo mundo devia estar ultrajado e tá todo mundo rindo de você. Isso é nojento. E não é um ator. Não é um ator, cidadão. É um cidadão que chega e fica revoltado com o fato de ninguém ter expulsado o Hitler da praça pública lá. Sim, quer dizer, vamos lá fazer as caricaturas com o Hitler, vamos tirar fotos com ele, vamos rir, vamos apontar, vamos achar que tudo é uma grande brincadeira. Exato. E aí o que acontece? Ele vai pra TV, pra um programa de comédia ridículo, que me lembrou muitos programas de comédia do Brasil. Sim, exato. O apresentador é um ator que muda, como o Chico Anísio, né? Ele muda, ele se caracteriza como vários personagens. E ele se caracteriza como Obama. E em 2014 ele faz uma blackface, que é um negócio que é super, hiper, mega ofensivo. Ninguém faz blackface mais, né? Que é aquela coisa de pintar, você ser branco e pintar o rosto de negro e imitar, fazer uma caricatura de um personagem negro, né? Sim. E é um programa então bizarro, né? De mau gosto. E lá que o Hitler vai fazer sua primeira aparição na TV. Tchan, 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 tchan. É interessante que eles convidam os produtores. Tem uma disputa interna, que não vem ao caso, uma disputa dentro da televisão, né, entre produtores. Que tem a personagem que é a senhora Berlini. Aí eu vou até fazer um parêntese, eu não sei se você reparou, Beraba, que tem um momento que um rapaz entra na sala dela e chama ela de senhora Goebbels. Ah, sim, porque ela tava enaltecendo tanto a imagem do Hitler, que tava, comparou ela com Goebbels. O Hitler, inclusive, fica bem fascinado por ela, fala, nossa, nunca vi uma mulher com tanto poder. Ele ficou ali, meio que apaixonadinho por ela, assim, não teve romance nenhum, mas ele gostava dela. Da postura dela, né? Firme, que é o que ele pensava pra mulher alemã. E ela é diretora da televisão. Diretora da televisão. Enfim, eles chamam em determinado momento uns comediantes pra fazer piada. Aí o cara fala, não, faça as piores piadas que vocês puderem, assim, xenofobia, racismo, qualquer coisa, né? Eles fazem umas piadas bizarras que, de novo, são aquelas piadas que eu não achei graça, né? Não tem graça. Não tem graça, mas é que o contexto, o jeito sem graça que ficam os comediantes com aquilo, sabe? Assim, nós temos que fazer isso, né? É constrangedor, né? Constrangedor, eles fazem e preparam essas piadas todas pro Hitler contar, né? O Hitler entra no palco,
eu ia falar no stage, né? Como sou uma pessoa colonizada. Entra no palco, tem uma plateia ao vivo, né? O programa é ao vivo, né? E aí você pensa, bom, então agora vai falar, né? E aí ele começa a usar a oratória dele e a capacidade dele de impor a sua fala, né? A oratória mesmo, né? Ele fica em silêncio, as pessoas todas olhando, ninguém sabe o que acontece. Um silêncio, assim, ensurdecedor, incomoda, né? A gente deixa inquieto, né, com a situação, te tira da zona de conforto, ela te desestabiliza, e aí vem a fala do Hitler, não é? Uma fala que as pessoas vão concordando, vão pensando, e ele vai conseguindo levar a fala do jeito que ele quer. Então ele vai levando a plateia com ele vai mexendo o leme, então vai direcionando o barco, né? E aí o que era pra todo mundo rir, ninguém ri, fica todo mundo em silêncio. Mas aí depois algumas pessoas começam a rir, porque acham que ele tá imitando muito bem o Hitler, né? Então tem uns momentos que dá uns exemplos, as pessoas riem, né? E chega a apoteose, ele fala algumas coisas nacionalistas, aí todo mundo bate palma e é uma maravilha, né? E ele fica como um comediante muito bom. Sim. Todo mundo fica fascinado pelo Hitler, ele dá entrevista, ele sempre tá no papel, né, de Hitler. Entrevista em vários programas. E uma outra que ele dá uma entrevista para um programa de esportes, porque ele fica o dia inteiro na televisão. Ele vai em todos os programas da rede, porque ele dá audiência. Aí ele vai no programa de esportes que é apresentado por um negro, né? Aí o cara pergunta, qual seria meu lugar, né, no seu regime e tal. O cara tá constrangido e o Hitler faz um discurso racista. Ele fala que ele podia ocupar uma posição que seria o de trabalhador braçal. Isso, é era o regime. Você pode trabalhar nisso, não é? Cada um vai ter a sua função no regime. É interessante que o Hitler faz uma atualização, ele é designada uma secretária para ele que apresenta ele ao Google, ele faz uma pesquisa de tudo e começa, evidentemente, a pensar como agir nesse novo mundo, né? E ver a importância das mídias sociais, coisas que, na verdade, não mudaram muito do tempo dele pro presente, né? Sim. Essa coisa da propaganda, do poder, da influência na TV, nos meios de comunicação em geral, né? Exato. E aí, a partir disso que ele vai, tem até uma fala dele que é muito interessante, né? Ele fala, todo mundo pensa que eu sou um comediante. Se é desse jeito que as pessoas me querem ver, mas se elas me ouvirem, é isso que importa. Exatamente. E é o que acontece, né? No fim das contas, ele tem um problema na TV, porque... Ele mata um cachorro. Ele deu um tiro no cachorro, porque ele estava viajando pelo interior. E esse vídeo é exposto, né? As pessoas ficam chocadas, porque não pode matar cachorro, né? Você pode falar que você vai matar imigrante, que você vai fazer acontecer, e que você é o Hitler, mas você não pode matar um cachorro. Matar um cachorro, que isso é horrível. E ele é defenestrado da TV, e todo mundo começa a achar ele um vilão, mas ele consegue uma reversão como? Escrevendo um livro. Exato. De novo, né? Sua segunda grande obra. Sua segunda grande obra. Ele escreve, né? Ele fica na pior, né? Morando na casa de favor lá com aquele produtor que era amigo dele. E escreve o livro, e o livro faz muito sucesso. E ele volta à cena, né? Volta a ser uma celebridade. Sim, volta à TV. E esse livro vai virar um filme. Exatamente. Ele vai virar um filme. E fica então essa mensagem, né? De como esses discursos fascistas, né, de novo, como eles são, como a própria figura do Hitler, que seria uma coisa para se ter ojeriza, nojo mesmo, quer dizer, você tem que se afastar disso, uma coisa que nós deveríamos não esquecer, né, mas ao mesmo tempo também não tornar algo menor, né. Esse processo já aconteceu na Alemanha, as pessoas não se importam muito com isso. Não estou falando no geral, o filme é evidente que é um filme que tem suas limitações, mas ele revela um pouco essa face da sociedade alemã. Exato, e tem um ponto que é muito marcante, é quando no desfecho do filme, o Hitler leva um tiro no rosto, e aí ele está caindo, de repente ele aparece atrás do personagem que atirou no rosto dele, e ele fala, você nunca vai conseguir me matar, porque eu estou dentro de cada um de vocês. Perfeito, cara. Exatamente. Em vários momentos ele diz, quem me elegeu foi o povo alemão. Né? Eu não cheguei lá sozinho, as pessoas compraram o meu discurso, né? Você vai culpar todo mundo como vilão, né? Não é só o meu lado, porque o discurso fascista tá dentro de muita gente, e as pessoas não percebem, e eu tô aqui dentro de vocês. Então não adianta você atirar na minha cabeça, atirar em mim. Eu volto no tempo, eu reapareço, porque eu não morro. Exatamente. E isso, somado àquela música final, e ele no carro assinando pras pessoas, isso foi assustador, cara. Sim, sim. Pra mim é a mesma sensação, Beraba. A hora que o filme acabou, e aí a hora que entram os créditos, que começam a aparecer as cenas de alguns políticos de extrema-direita fazendo discursos na TV, e de vários países da Europa, criticando os imigrantes, mostram movimentos populares, alguns movimentos populares, gente na rua, protestando contra imigrante, tocando fogo numa casa onde os imigrantes refugiados estavam.
e como isso está ganhando força, e aí o filme mostra que veio. Exato, cara. Então, é um filme que a gente contou aqui algumas partes, mas ainda assim, vale a pena, assistam, tá lá no Netflix, né? E pensem bastante sobre isso, né? Para fechar então, Beraba, depois de tudo nós conversamos aqui, caracterização do fascismo, e depois dando exemplo aí em literatura, de 2 filmes recentes, que tem uma pegada muito parecida, né, embora um tenha gêneros diferentes, um seja um drama, o outro uma comédia dramática, né, é uma comédia pouco convencional. Onde que a gente pode fechar esta conversa então? Acho que a gente tem que pensar bastante sobre esse tema e passar para os nossos ouvintes essa mensagem de que é preciso refletir sobre como vai ser a nossa atuação política. Nós todos temos direito a um pensamento político, a enxergar, a interpretar o mundo conforme a maneira como nós enxergamos o mundo, claro. Mas não seja fascista, meu filho, por favor. Exato. É importante que você tenha a concepção de que o outro tem tanto direito quanto você. Exato, a gente criou uma sociedade que possibilitou os direitos individuais, né? Isso não quer dizer que a gente não deva pensar coletivamente ou viver em comunidade harmoniosamente, sim, mas não precisa anular as diferenças. O que dá força para nossa vida são exatamente essas diferenças que vai fazer a sociedade progredir. Sim, a tolerância, eu acredito que seja a palavra-chave para que nós fechemos, né, essa discussão. É necessário ter uma tolerância com as minorias, e aí as minorias que às vezes nem são tão minorias assim, como as mulheres, por exemplo, nós falamos há 2 episódios atrás, os negros, os pobres, as pessoas que portam alguma diferença física que é estabelecido como da normalidade, não é? Sim, pensar coletivamente, mas não no sentido excludente, mas no sentido de inclusão, né? De incluir todas as diferenças, né? Nós todos podemos conviver numa comunidade harmoniosa com todas as diferenças. Não precisamos conviver só entre iguais, né? E como nós vivemos num momento, né, agora, esses anos 2010... A década de 10, né? Década de 10 aí, que estamos observando na Europa, nos Estados Unidos, uma progressão desse tipo de discurso, que é um discurso fácil, né, do vou resolver o problema, vou construir um muro, vou acabar com a imigração, vou acabar com os criminosos, botar tudo na cadeia, né, vou botar a polícia na rua, vou acabar com os corruptos, né, tudo isso que parece muito bonito, né, é um discurso, né, isso não tem aplicação prática. Se a pessoa está querendo manipular vocês, se a pessoa está querendo usar da sua indignação, da sua percepção de que o mundo não está bom, para justamente satisfazer seus próprios interesses políticos, interesses pessoais, né? Exato, esse discurso vem de mansinho, vai convencendo, entra como piada, este cara é muito bom, ele é mitológico e ele vai resolver os nossos problemas. Exatamente. Vira piada, piada, quer dizer, as pessoas olham, né, nos Estados Unidos está acontecendo isso, quer dizer, olha que coisa engraçada. Atualmente no Brasil, você tem, por exemplo, no Facebook, estão ressuscitando o Enéas, vários dos discursos do Enéas estão voltando, né? E o Enéas tinha um discurso totalmente autoritário. Exato. Né? Voltam os discursos dele, alguns políticos atuais também tomam. A TV, não precisa nem ser político, a Liga TV, que a gente vê isso na TV diariamente, nos programas da tarde, né, que lidam com a questão da criminalidade, né? Então você tem isso, tá espalhado. Se a gente não ficar atentos, quando a gente perceber, ninguém tem mais direito, a não ser dizer sim, senhor. Pois é, então vamos exercitar a nossa capacidade de reflexão, deixar de lado a preguiça e pensar, tá? Agora vocês já sabem o que é fascismo, espero, né? Uhum. Nós deixamos as indicações para vocês aí no post, mais coisas que vocês podem conhecer sobre o fascismo, e espero que vocês possam usar isso para a vida de vocês, para que todos nós sejamos cidadãos melhores. Nós, é claro, nós não estamos aqui iluminando vocês dizendo, façam isso que vocês melhores, vocês vão ser melhores, né? Nós temos a luz, vocês não têm. Longe disso, nós estamos compartilhando com vocês um pouco de como nós vemos essa questão e o perigo que existe, inclusive, em não enxergar essa questão, né? E usar o fascismo como um xingamento vazio, fascista, sem saber exatamente o que é. Uma coisa perigosa, uma coisa que existe, uma coisa que nós temos que prestar atenção e combater, todos nós, sendo pessoas progressistas, sendo pessoas conservadoras, pessoas cristãs, ateus, brancos, negros, todo mundo, todos nós temos o direito de existência, direito à diferença, ao mesmo tempo que temos que ter também a consciência de que é preciso ter tolerância e temos que exercitar nossa capacidade de conviver com essas diferenças. Beraba, você disse tudo. Eu vou assinar embaixo do que você disse.
E chegou o momento de nós, então, reflitam sobre tudo isso que nós dissemos. Chegou o momento, então, nós encerrarmos aqui e irmos para a leitura de e-mail para o final do programa. Então é isso. Muito obrigado. Um abraço, gente. Um abração. Tchau, tchau. Ah, não vai embora não, que tem leitura de e-mails, hein? My heart is blue for you. Chegamos à sessão de leitura de e-mails, cartas, recadinhos, pombo correio, ou melhor, corvos, né? E aí, Veraba? Isso aí, então vamos lá agora responder a vocês, o que vocês nos mandaram, as reações dos últimos episódios, né? E o que nós temos aí, C.A.? No episódio sobre a questão das mulheres, no Facebook, o nosso amigo Anderson Garcia, não só ele, depois outras pessoas também comentaram a respeito sobre a questão da leitura de e-mails. Por isso o e-mail voltou para o final do programa. Exatamente. Não era no começo. A gente fez um teste, né? Era no final, ninguém escrevia pra gente, a gente colocou no começo, as pessoas continuaram não escrevendo. Mas agora elas não precisam ouvir, se não quiserem. Não precisam ouvir, e não precisa colocar vozinha do Google, senão a gente põe no final. Quem você tá aqui, que você quer ouvir o feedback, você tá afim de ouvir o que as pessoas disseram. Mas nós recebemos um áudio do Klaus, lá de Sobradinho, ali na cidade satélite de Brasília, ali no Distrito Federal, falando sobre a questão do episódio 10 sobre gênero, mulheres e história. Isso, o Klaus fez... Klaus, você fez muitos comentários interessantes, pertinentes, deu pra ver que você prestou atenção e que nosso objetivo foi cumprido, que era o de pensar sobre o tema, né? Nossos podcasts são isso, vamos pensar sobre o tema. Existe controvérsias, polêmicas, né? Existe muita gente séria estudando isso, e os comentários que você fez também fizeram a gente pensar bastante, e uma coisa que você tem muita razão é isso, né? Realmente a gente precisa levantar essa bola para as mulheres darem a sua opinião também, não só a opinião, mas nós vamos chamar uma estudiosa do tema para falar futuramente, quando nós formos retomar esse tema no próximo podcast, e retomar sua argumentação também, pensar um pouco no que você pensa sobre o assunto, né? E então fica aguardando aí que futuramente a gente vai voltar aí nessas questões que você levantou sobre o gênero, sobre o papel da mulher, sobre a visão que você tem sobre a mulher. Exato, e eu recomendo, e foi uma coisa muito bacana que aconteceu, no Fronteiras da Ciência, que é lá da rádio da Universidade da URGS do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles têm um programa de rádio e que eles disponibilizam um programa de rádio como um podcast. Fronteira da Ciência, para mim, é o melhor podcast sobre ciência que existe na internet brasileira, embora eu também gosto muito do SciCast, que é um outro clima mais leve. O Fronteiras da Ciência é um podcast mais ciência hard, assim, mas é muito bom de como eles se comunicam. E eles fizeram um episódio, foi interessante porque a gente lançou esse episódio sobre as mulheres, e logo depois eles lançaram um episódio sobre Zika, vírus e microcefalia. E aí eram 3 mulheres, uma professora do departamento de física, uma antropóloga e uma professora da medicina. E agora, perdão, que eu não faz tempo que eu ouvi, e retomando agora, veio isso à memória, e elas discutem todas as questões envolvendo aborto, a questão de ser mulher e ter a profissão, a questão da doença e a mulher. É fenomenal. Eu recomendo que vocês ouçam esse episódio. Legal. Então, Klaus, mas só para finalizar, agradeço muito mais esse comentário do nosso ouvinte cativo aí, o Klaus. Continue participando, e vocês também, todos que estão ouvindo aí, continuem participando com a gente também. Exato, e mais do que isso, só que o Klaus, ele é declaradamente nosso fã, nosso ouvinte, muito especial, e ele mandou um áudio logo depois que a gente lançou o episódio 11, que era Incas Lino Galindo. Então eu vou tocar o comentário dele, pra vocês poderem ouvir esse segundo comentário que ele fez, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Põe aí. Olá pessoal do Fronteiras no Tempo, aqui é o Klaus, de Sobradinho, Distrito Federal, mandando mais um comentário em áudio pelo WhatsApp. Bom, gostei bastante do cast,
E muito legal essa coisa, né, esse romance histórico, misturar, né, ficção com história. Aprendi bastante e vou procurar, sim, a versão digital do livro, né, para ler. 2 notas pessoais. Uma, pelo amor de Deus, não demora tanto assim para lançar outro episódio. A galera que é fã fica ansiosa. E segundo, de brincadeira, mas obrigado seus putos por terem colocado Tom Jones na trilha sonora. Agora eu vou ficar mais 60 anos com o Carlton dançando na minha cabeça. Pra quem se lembra, né, daquela série do Will Smith, aquela cena dele dançando daquela forma totalmente absurda. Agora eu vou passar a doença pros outros. Vocês estão pensando agora no Carlton dançando. Bom, é isso, gente. Parabéns de novo, e pra quem já tá de saco cheio de me ouvir nos comentários, bom, faça você também seu comentário, envie, né? Mais gente, cada vez mais, mandando comentários, dando feedback pro pessoal que faz o cast, porque afinal de contas, visto que a gente não paga por esse programa, o feedback é o salário. Então, gostou? Comente. Não gostou? Explique-se, comente também. Comente de uma forma ou de outra. Bom, abração para todos e ótimo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Klaus, primeiro, agradeço muito. E ouvinte, façam como o Klaus, ó. Você viu que ele chamou vocês pro fight, né? Tá cansado de ouvi-lo? Mande você também o seu comentário. Exatamente. Temos à disposição o WhatsApp para vocês. Pode falar à vontade, que a gente sempre ouve e comenta aqui. E que bom que você gostou do episódio, Klaus, porque foi também pra gente muito especial participar aí com o professor Marcos, contar um pouco sobre o livro dele. Esperamos voltar ao tema, contar um pouco sobre o livro. E então, se você já comprou o seu livro, vai adiantando a leitura aí, que pode demorar um pouquinho. Exato. Porque a nossa vida é muito maluca, mas a gente vai lançar ainda outro, vai voltar ao tema do livro e comentar um pouco mais sobre ele no futuro. E por conta dessa agitação é que em algumas oportunidades atrasa o episódio, né? Fica muito, o trabalho de edição é um trabalho muito moroso, e quando eu vou para fazer edição e com a rotina de trabalho que eu tenho, às vezes atrasa. Isso. Vamos pensar, nós estamos pensando em soluções para isso já. Sim, exato. Uma solução definitiva. Em breve vocês perceberão, todos perceberão as mudanças, espero. Exato, né? Pra não atrasar mais, a gente ter pelo menos 12 episódios no ano consecutivo, porque a gente tá no nosso 3º ano, né, de quase já de podcast. Era pra ter 36, né, Beraba? Esse é o 12º. A gente tá com um pequeno probleminha. De manter a periodicidade, mas a gente tem um tesão do caramba de fazer esse projeto, e ele não vai parar. Não. Pra gente. A tendência é que a gente quer que ele cresça. Sim, exatamente. E a gente vai conseguir uma hora fazer isso. Contamos com a ajuda de vocês. Exato, de todos vocês. E para que ele cresça é importante que vocês compartilhem, comentem, indiquem, né? Como lá nos recados eu falei, apresenta. Se uma pessoa nunca ouviu falar de um podcast, você quer apresentar o nosso, apresenta pelo YouTube, que agora nós temos um canal lá que ficam os podcasts disponíveis. E quem sabe, num futuro não tão distante, a gente não apareça com as nossas carinhas lá, né, Beraba? Exatamente. Vamos tentar. Vamos ver como é que a tecnologia avança no futuro aí. Exato. Na verdade, não é tecnologia o problema é tempo, né? Mas sim, enfim. Sim, o tempo para fazer, né? Porque a nossa profissão a gente acaba, infelizmente, não tendo a disponibilidade de tempo que a gente gostaria de ter para dedicar ao podcast. Não é o nosso ganha-pão. Exato. Mas isso não importa. Importa que a gente tá lançando, estamos aqui juntos gravando. Não nos abandonem, gente. Nós não vamos abandonar vocês. Isso. E, o que mais? A gente tem uma mensagem do Bruno, né? Vamos ouvir também? Exato, vamos ouvi-la. Alô, galera do Fronteiras no Tempo, beleza, cara? Aqui quem fala é o Bruno Tahimi. E, assim, eu descobri o podcast de vocês no domingo. Eu ando meio viciado em podcast desde que eu comecei a ouvir o Nerdcast, sei lá, em janeiro. Aí eu descobri outros, né? O TemaCast, que é um dos meus favoritos, que sai de 15 em 15 dias, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que fala de futebol e história, são 2 temas que eu gosto bastante. O próprio podcast do Xadrez Verbal, que é de política internacional, que eu também gosto muito de política internacional.
E assim, eu descobri o de vocês assim, no domingo, procurando um podcast sobre história, porque não saiu o Xadrez Verbal nessa sexta-feira. Aí eu fiquei sem nenhum podcast pra ouvir. Aí eu procurei um podcast sobre história e eu achei o de vocês, já ouvi 2 episódios. Ouvi o do História de Amor e Fúria, que é um filme muito legal, que eu assisti já umas 3 vezes. Até fiz uma fanfic aqui, se passando ali naquele período em que o presidente da Aquabras morre. Aí eu tentei colocar uma resistência de um pessoal que tenta se aproveitar disso para poder distribuir água, e entra um outro presidente na Aquabras que tenta ir contra esses caras. Eu até fiz, mas eu larguei ela no meio. Assim, meio que deu preguiça de acabar de fazer ela. Mas assim, eu tô gostando muito do podcast de vocês e eu queria saber quando vocês vão continuar, porque o último que eu tenho aqui é de maio. Aí eu já entrei, eu mal ouvi, eu vi só 2 episódios só e já tô naquela, né? Rapidinho eu acabo, porque eu vou indo pro trabalho de madrugada, aí eu já tô naquela, né, cara? Pô, quando acabar eu vou ficar naquela dependência. Aí eu queria saber se vocês têm planos de lançar algo assim, agora, mais recente, assim, vocês têm algo mais recente pra lançar ou parou ali? Pô, obrigado então, Bruno, por ter ouvido aí a gente. Fico feliz que você tenha gostado. Esse negócio de podcast realmente também tem isso de viciar, sabe? Eu também tive uma época de muito vício, assim, de ouvir vários podcasts. É muito bacana, né? A possibilidade de entrar em contato com tanta gente, assim, ouvir tanta ideia diferente. E essa coisa do livro, né? Do filme História de um Amor e Fúria, e de fazer fanfics, né? É uma coisa que eu fico feliz que a gente tenha levado você a lembrar disso aí também. Ô, Beraba, né? desculpa te cortar. Você já fez alguma fanfic, cara? Eu já, mas assim, só escrevi, cara, mas era meio esquisito. Tá. Do que foi que você fez, assim? Ah, não, prefiro não falar, não, cara. Tipo, envolvia tentáculos, alguma coisa assim? Ah, não, cara, uns negócios meio bizarros, assim. Ah, entendi. Eu já fiz uma fanfic, cara. Ainda mais assim em público, não vou falar, entendi, né? não, tá tranquilo. Ai, que, né? Não, deixa pra lá. Eu já fiz uma fanfic de Star Wars, cara. Ela passava exatamente quando ela começa quando o Imperador Palpatine dá a Ordem 66, daquele filme horrível, a Vingança do Sith. Sei. E aí eu fiz uma fanfic lá com o personagem pra jogar uma aventura de RPG, cara. Cara, pois é, ó, o que eu fiz... Puta... Deixa você pra já lá. você assistiu o filme Species? Species? Que tem uma meio híbrido, meio... Cara... Ah, com uma loira que fez ela até fez um filme nacional. Eu sei qual que é. Como que é o nome desse filme em português, cara? A Espécie, uma coisa assim, cara. Eu acho que é algumas coisas assim. Eu vi no final dos anos 90, eu vi essa merda no cinema, cara. Não, eu vi no cinema, eu vi em casa, gosto ainda bastante desse filme. Então... que ela vai beijar o cara, ela tá procurando um cara pra reproduzir, eu tô te falando, né? É bizarro, cara, deixa quieto. Vergonha alheia. A ideia é boa, né? Que os alienígenas acham que nós somos uma praga, né? Que eles querem acabar com a gente antes que a gente se espalhe pelo universo. Mas enfim, deixa quieto. Deixa pra lá mesmo. E obrigado, Bruno. Agora sim, a gente vai estar sempre lançando episódio na medida do possível. Todo episódio a gente fala que vai ser, que vamos tentar manter a periodicidade mensal. Mas é assim, é difícil por conta do nosso trabalho. Se você acompanhou, nós somos professores. Desde o primeiro até agora, já passaram 6 anos, né? A gente gravou o primeiro em 2010, depois só em 2014 que a gente conseguiu retomar. Então, 2013, né? Não, 2014. 2014, o primeiro episódio que nós lançamos foi em agosto de 2014. Então a gente retomou em 2014, desde então a gente tenta gravar periodicamente, mensalmente, mas é difícil, por conta do nosso trabalho, que é sempre, a gente tá sempre preparando aula, montando um monte de coisa, um monte de material, e aí ele... E aconteceu que eu tava de férias, mas você não, né, Beraba? Porque apesar desse trabalho teve greve, e aí teve uma jornada louca de trabalho pra repor a aula, e aí a gente ficou sem conseguir gravar, né? Pô, eu tava numa loucura total, e agosto que eu tava mais tranquilo, o CA tava na loucura. Então, a gente vai aos poucos, assim, continue ouvindo, não vai ter realmente toda semana, infelizmente, isso é uma realidade que a gente não vai conseguir chegar nunca, mas esperamos chegar em breve a fazer um por mês. Um por mês, a nossa... Sempre a gente tem essa esperança, né? A esperança de chegar ter lá. Uma regularidade de episódios.
Em breve vai chegar, a gente já tá já tem uns procurando planos alternativas, exato. Já temos aí alguns contatos. A hora que tiver pronto, todo mundo vai perceber. Mas ajude a espalhar o nosso podcast por aí. Né? E ele fez um monte de podcast, ganhou jabá aqui. E pode falar de podcast que você gosta no áudio, nos seus comentários, porque, como nós dissemos lá no nosso primeiro episódio, nós viemos pra podosfera pra agregar. Exatamente. Né? Eu sou viciado em podcast. Eu gasto normalmente 40 a 1 hora de deslocamento pro trabalho, de 40 minutos e 1 hora. E eu vou escutando, eu escuto vários. Assim, meu pendrive tá sempre cheio de podcast da semana. Então eu já vou ouvindo. Escuto desde o Rapadura Cast até o Grande Coisa, que eu gosto pra caramba. O Nerdcast eu também ouço. Meia Lua, o Fronteiras da Ciência. Vários tem outros que eu também escuto, mas eu vou indicando depois, em outras oportunidades. Maravilha, Cia. O que mais que nós temos? No WhatsApp não tem mais nada. Teve muita gente que compartilhou pelo Facebook. Eu agradeço a todos que compartilharam. Nós não tivemos comentário no site, inclusive o site tá de cara nova. É verdade, não deixe de conferir. Tá bem bonito. Sim, então fizeram umas figurinhas nossas, assim, ficou bem simpático. Gostei. Augusto Carvalho, nossos camisa 10 aqui. Obrigado, Augusto, de novo. Estamos devendo um caminhão de coisa pra você. Sim, eu até emprestei o meu Ruff Gunner Volume 2 pra ele lacrado. Antes de eu ler, falei, Augusto, toma aí, pode ler primeiro. Ele merece, cara. E ele olha, e eu falo mesmo, não é porque ele nos ajuda, assim, é um garoto que eu gosto demais dele, assim. É um cara extremamente do bem. Confira o canal dele no YouTube, que é o OneUp Brasil. E ele é um cara que você tá perto, ele passa uma coisa boa, é um aluno dedicado. Augusto, S2 pra você, cara. Então, muito obrigado, Augusto. Então é isso, né, Beraba? Então é isso. Então terminamos mais um episódio. Esperamos ver vocês na próxima leitura de e-mails e no próximo episódio também, né, Cia? Que vai ser sobre... Surpresa! Isso. Aguarde. Esse episódio que você escutou sobre o fascismo tem relação com o tema. Exato. Tem relação umbilical, direta com o tema. Então tá, um abraço a todos. Abração, tchau, tchau. Agora, Cia, fala a verdade.
Você ficou chocado em saber que a Fanta é nazista, hein? Eu não sabia, cara. Eu não tinha ideia. Aqueles seus goles de Fanta laranja delicioso. Puro nazismo, cara. Ainda bem que eu parei de tomar refrigerante, cara. E a minha mãe fazendo bolo de aniversário molhado com Fanta nazista, cara. Não, acabou com a minha infância isso, cara. Ai, meu Deus. Verdade, puta, adorava esse negócio aí. Ai, ai.